Na nossa última aula, nós estávamos analisando as contribuições para fiscais e eu dei para vocês a contribuição de interesse das categorias profissionais. Nós conversamos sobre as anuidades, né? Até o precedente do Supremo, que envolve inclusive a anuidade da OAB. Então, hoje nós vamos continuar analisando lá as contribuições do artigo 149 da Constituição Federal e eu vou dar para vocês as contribuições de interesse das categorias econômicas. Nós vimos categorias profissionais e agora vamos ver as categorias econômicas. Eu disse para vocês, quando eu dei lá o gráfico, né, quando nós fizemos aquela classificação, que essas duas contribuições, elas são contribuições corporativas, né? Você cobra a contribuição do setor que você está fiscalizando, né, que você está regulamentando, que você está apoiando, como nós vamos ver das categorias econômicas. Então, elas têm essa ideia de você cobrar do setor que está sendo, vamos dizer assim, atingido por aquela atividade. Né? Ao contrário, por exemplo, de uma CID, né, como é o caso da contribuição do SEBRAE, onde eu falei para vocês né, da existência dessa contribuição, e lá você cobrava de um setor das grandes empresas, das médias empresas, para financiar, né, uma atividade que é das pequenas e microempresas. Então, havia uma grande discussão, por exemplo, na CID lá da SEBRAE, se haveria necessidade de ter esse caráter retributivo, né? Você cobrar de um setor que se beneficia, porque no caso lá da contribuição para o SEBRAE, você estaria cobrando das grandes empresas, médias empresas, de uma determinada atividade econômica, para beneficiar as pequenas e microempresas daquela atividade econômica. Então, o Supremo entendeu que na CID não havia necessidade dessa, vamos dizer assim, dessa contraprestação, não é bem contraprestação, desse caráter meio retributivo, né, de você cobrar do setor que você está que você vai beneficiar ou que você vai atingir. É claro que no caso da CID e do SEBRAE, o setor econômico era o mesmo. Então, por exemplo, setor de gás, as grandes empresas para as microempresas, né, do mesmo setor, para estimular, inclusive, a livre concorrência, né, e que é, né, a proteção das pequenas e microempresas é um princípio que rege, né, a exploração de atividade econômica, por isso que é uma CID, né? Mas aqui nas contribuições corporativas eu tenho esse caráter muito claro, né? Tanto nos interesses das categorias econômicas como categorias profissionais, você vai ter uma cobrança de um determinado setor que é efetivamente aquele que está sendo fiscalizado, que está sendo regulamentado, que está sendo apoiado, tá? Então eu tenho é, essa relação direta, né, muito clara, o que na CID não existe, né? Eu não tenho a necessidade de ter essa correlação. Aqui eu já tenho, tá? Porque elas são corporativas. Quando eu dei a de interesse das categorias profissionais, eu mencionei que a finalidade, a destinação econômica dessas contribuições era exatamente financiar a regulamentação e a fiscalização das profissões. Quando nós vamos agora, que a gente está vendo a de interesse das categorias econômicas, o objetivo aqui, né, a destinação econômica, ela é diferente, ela é um pouco diferente. Ela visa, na realidade, financiar a possibilidade daquelas entidades defenderem em juízo ou extrajudicialmente os interesses da categoria. Aqui eu não estou no campo de fiscalização, de regulamentação de profissões. Aqui eu estou tratando de entidades que visam a defesa dos interesses, né, de uma determinada categoria profissional. Tá? Então, pode ser em defesa de interesses judiciais, defesa de interesses extrajudiciais, né? O que importa é que você vai financiar aquela categoria econômica. O exemplo clássico, né, e aqui desse tipo de contribuição sempre foi a contribuição sindical. Vocês vejam categorias econômicas, defesa de interesses de uma categoria.
Então, são contribuições que são, a discussão sempre envolve contribuições que são cobradas pelos sindicatos ou pelas confederações, né, que reúnem sindicatos. Então, a principal discussão era da chamada contribuição sindical. Ela, durante muitos anos, ela teve natureza tributária, ela era cobrada de todos os empregados, né, sindicalizados ou não, e ela tinha natureza de tributo. Ela era desse tipo, era uma contribuição parafiscal de interesse das categorias econômicas, né? E a contribuição sindical, ela está prevista na CLT, lá no artigo 548, letra A, e 578 da CLT. É interessante porque na CLT vocês vão ver que ele faz menção a imposto, né? Inicialmente era um imposto sindical, e depois é que ele virou uma contribuição, porque tinha essa destinação específica, né? Ou seja, ela passou a ser tratada como contribuição, especialmente à luz da Constituição de 88. O que que aconteceu? Porque você tinha uma destinação, você tinha uma vinculação da receita com a despesa, né? Não podia ser imposto, né? Então, essa situação, essa natureza jurídica da contribuição sindical, ela mudou quando veio a reforma trabalhista, através da Lei 13.467, 13.467, de 13 de julho de 2017. Porque essa Lei 13.467, ela alterou a CLT e acabou com a compulsoriedade da contribuição sindical, né? Ou seja, hoje você pode, o empregado pode se opor à cobrança da contribuição sindical, então ela só é cobrada daquelas pessoas que efetivamente concordarem, autorizarem a cobrança. E com isso, com esse fim dessa compulsoriedade de cobrança, da possibilidade de cobrança automática e obrigatória de todos os empregados, o entendimento que prevalece é que a partir da reforma trabalhista, a contribuição sindical não tem mais natureza tributária, ela não tem mais tributo. Por algo que nós já estudamos aqui, né? O artigo 3º do CTN, nós vimos que, ao definir tributo, diz que é uma prestação pecuniária compulsória. Você não tem qualquer grau de discricionariedade, você não pode escolher se você vai pagar ou não. Então, na hora que a reforma trabalhista veio e transformou aquela cobrança em algo que é facultativo, né, na hora que ele autoriza que você se oponha e efetivamente não seja cobrado, né, você perde o caráter tributário, tá? Então ele deixa de ser uma contribuição, um tributo, para ser uma contribuição que é associativa, né? Ela é uma contribuição que é cobrada pelos sindicatos, mas não mais na forma tributária, não seguindo as regras do direito tributário. Isso é interessante, porque não existe só a contribuição sindical, né? A verdade é que a gente fala muito, os sindicatos perderam. A gente fala, não, a gente lê, né? Muitas vezes os sindicatos, essa é uma briga dos sindicatos há muitos anos para restabelecer a contribuição sindical, né? Sob o argumento de que eles não têm como se financiar, né? Que muitos perderam uma maior parte da receita, né? Para que eles pudessem defender os interesses das categorias. Mas a verdade é que a contribuição sindical não é a única verba que os sindicatos recebem, né? Eu tenho outras contribuições previstas na própria CLT, e que ao longo do tempo nós tivemos discussões se ela tinham natureza tributária ou não tinham. E eu vou dar outros exemplos, né? Obviamente, o direito do trabalho cai nas procuradorias, provavelmente o professor de trabalho, geralmente, ele fala de contribuição sindical, às vezes até eu acho que num outro enfoque diferente do meu, que o meu enfoque é tributário, né? Então, saber se é tributário ou não é, se é tributo ou não é. E, obviamente, ele vai ter uma visão mais dos sindicatos, na formação dos sindicatos, confederações e assim por diante. Mas a verdade é que eu tenho outras contribuições. E eu vou dar exemplos porque me interessam, porque houve essa discussão, né, da natureza jurídica da contribuição e da cobrança. Então, por exemplo, contribuição confederativa. Ela é cobrada pelos sindicatos, só que ela é
confederativa, para as confederações, né? Ela é cobrada com base não na CLT, mas com base no artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal de 88. Então, artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal de 88. E ela é aprovada pela Assembleia, né? Ou seja, é dentro do sindicato, numa Assembleia é, do sindicato, e ela é cobrada somente dos sindicalizados, né? E porque ela é aprovada em Assembleia. Esse foi o posicionamento do Supremo. Os sindicatos brigaram muito para que o Supremo entendesse que ela tinha natureza tributária, mas o Supremo não entendeu dessa maneira, entendeu que ela, por ser aprovada pela Assembleia, ela não pode ser cobrada de quem não seja sindicalizado, e ele tem duas súmulas, né? A súmula 666 do Supremo, que é antiga, é bem antiga, e depois essa súmula 666 foi convertida na súmula vinculante número 40. Súmula vinculante número 40. Então não tem mais discussão nenhuma. A contribuição confederativa ela não tem natureza tributária, a contribuição sindical também não tem mais desde 2017. Existem outras contribuições. Então, por exemplo, contribuição associativa. Essa contribuição é uma mensalidade. Ela está prevista no artigo 548, letra B da CLT, 548, letra B da CLT, e artigo 545 da CLT. Essa contribuição associativa ela é uma mensalidade que é paga também pelos sindicalizados para que você possa participar, né, às vezes de clubes, de oficinas, de treinamentos. Ela tem um caráter bem associativo, essa ideia mesmo de associação, né? Associativa, ela não tem natureza tributária e ela é cobrada só dos sindicalizados, ok? Recentemente, o Supremo julgou uma outra contribuição, também cobrada pelos sindicatos, que é a chamada contribuição assistencial. Ela parece um pouco com a associativa. O Supremo julgou um tema com repercussão geral. Foi interessante porque teve o acordo, depois teve embargos de declaração com efeitos infringentes, por causa da pressão dos sindicatos, que é o tema 935, com repercussão geral. 935. O que o Supremo entendeu que você poderia, essa foi a tese, ele mudou, né? A tese ele mudou. No acordo originário era uma, os embargos declaratórios são outra. O que ele entendeu é que, como os sindicatos precisam de recursos, ele entendeu que essas contribuições assistenciais, elas são previstas geralmente em acordos coletivos e convenções coletivas. Elas não são previstas na CLT. Elas são previstas em acordos coletivos, em convenções coletivas ou sentenças que tenham sido propostas, né, pelos sindicatos, como forma de financiamento do sistema sindical. E é, o, o Supremo entendeu que elas podem ser cobradas, inclusive de não sindicalizados, mas tem que ser assegurada o direito de oposição. Ou seja, inicialmente a tese era inversa, era dizer só podia ser cobrada dos sindicalizados. Aí eles mudaram a tese para dizer pode cobrar de todos, mas você tem que assegurar o direito à oposição. Ou seja, ela não é compulsória, ela não é tributária, ela não é obrigatória. Ela está na sistemática da contribuição sindical. Mas para o sindicato é interessante essa mudança de tese, né? Porque tem gente que não se dá o trabalho de ir lá no sindicato opor. Então o sindicato vai cobrar. Se você não se opuser, né? E é interessante que às vezes a gente vê, né, sai nos jornais filas de empregados querendo exatamente se opor à contribuição sindical, porque tem prazo, né? Se você se omitir, se esquecer, o sindicato vai cobrar, né? Inclusive de não sindicalizados, tá? Então, foi a tese que prevaleceu, dizendo não tem natureza tributária, porque ela não é compulsória, mas ela pode ser cobrada prevista em convenções, em acordos coletivos, até em sentenças, em processos, né, de que são coletivos, né, na Justiça do Trabalho, mas você tem que assegurar o direito à oposição porque ela não é compulsória, ela não é tributária, né? Então eu diria que, em resumo, hoje, né, desde 2017, eu não tenho uma contribuição tributária cobrada por sindicatos, tá? Todas elas
não são compulsórias. Elas podem, né, algumas são só claramente dos sindicalizados, como a associativa e a confederativa, e outras podem ser cobradas dos não sindicalizados, mas você tem que ter direito à oposição, que é o caso dessa assistencial e da sindical. Tá? Então, mas tributária eu não tenho exemplo nenhum, tá? Desde 2017. É claro que volta e meia tem uma, né, você sai nos jornais, que vai ter uma PEC, que vai ter uma nova legislação, que vai recriar a contribuição sindical, mas, por enquanto, ou vai torná-la novamente obrigatória, mas, por enquanto, nós não temos esse exemplo de contribuição desse tipo que seja tributária. Ok? A última contribuição parafiscal, dentro da nossa classificação que nós já estudamos aqui, é a chamada contribuição sobre iluminação pública. Para quem vai fazer concurso para PGM, também para PGE, também cai na AGU, né, PGFN, porque é um tributo que tem características próprias, né? E dentro da parte geral, cai para magistratura, né? Mas para procuradorias municipais, eu diria que é o mais relevante, né? O Distrito Federal, porque são os entes competentes para cobrá-los, que é a chamada contribuição sobre iluminação pública. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de COSIP, mas muitos municípios chamam de CIP, CIP. Aqui no Rio é COSIP, mas é a mesma coisa, tá? O fundamento constitucional é o artigo 149, letra A da Constituição, 149, letra A, que pela letrinha, vocês já perceberam, já sabem, eu já falei dela aqui, quando estudamos reforma tributária, ela foi criada, ela foi introduzida por uma emenda constitucional, que é a 39 de 2002, e ela veio substituir a TIP, que nós já estudamos, né, a taxa de iluminação pública, que o Supremo considerou inconstitucional. Então, ela surgiu no direito brasileiro em 2002, através da emenda 39. E esse artigo 149, como eu já disse aqui, ele foi modificado pela reforma tributária, pela emenda constitucional 132, que deu uma nova redação para esse artigo. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu vou ler o artigo, vou ler na redação atual, né? Mas vou explicar o que é novo, o que não é. E aí eu vou trazer para vocês as discussões, né, relacionadas à contribuição, porque essa contribuição já caiu muito de diversas maneiras, tá? Então, artigo 149A, com a redação dada pela emenda 132. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis. Claro, os municípios e o DF têm que exercer a competência e têm que instituir, né, por lei, princípio da legalidade, a contribuição. Para o custeio, na redação originária parava aí, custeio. O que a emenda trouxe de novo? Expansão e melhoria do serviço de iluminação pública. Na redação originária era custeio do serviço de iluminação pública, só custeio do serviço de iluminação pública, por isso que era COSIP. Só que agora também serve para custear a expansão e melhoria do serviço e sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Eu já disse aqui quando eu falei da reforma, que são aquelas câmeras, né, que você pode colocar nos postes para monitorar e segurança de logradouros públicos. É função do município cuidar dos logradouros públicos. Então, ruas, de interesse local, né? Ruas, praças, parques, né? Então, você coloca as câmeras para monitorar e proteger o patrimônio, né? A segurança do patrimônio. A preocupação que é o local é do patrimônio, ok? E a reforma permitiu que você financie. Você veja, a destinação econômica até a emenda constitucional 132 era simplesmente o serviço, o custeio do serviço de iluminação pública. Nós vamos ver que o Supremo já temperou essa regra na redação original. Ele admitiu também o custeio da expansão e melhoria do serviço. É por isso que a reforma veio e colocou isso expressamente. Então, antes da reforma, já poderia custear
a expansão e melhoria do serviço com base num tema que nós vamos estudar. Mas agora está expresso. O que é novidade, e aí realmente é algo novo, é o sistema de custeio do sistema de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Aí sim as leis municipais vão precisar ser alteradas para que você possa prever esse custeio. É uma questão financeira, né? Até a redação da emenda constitucional, a maioria das leis municipais só permitiam o custeio do serviço em si, expansão e melhoria, porque o Supremo tinha admitido. Após a emenda, você também tem monitoramento. Então, por exemplo, a lei do Rio de Janeiro vai ser alterada para que você possa colocar, você possa custear esse serviço também. Vejam que não é uma questão tributária, né? O tributo sempre pôde e continuará podendo ser cobrado. Você não está aumentando o tributo, você não está criando tributo novo. Não tem discussão aqui de anterioridade. A questão é meramente financeira. O que você vai arrecadar, você pode gastar no quê? Né? A partir da emenda, e aqui é a novidade da emenda, você pode gastar também para o sistema de monitoramento, o que antes não era possível, tá? Porque aí não era uma questão de interpretação, né? Isso é uma inovação, ok? Quais são as discussões da COSIP? Eu vou dar discussões históricas para vocês entenderem. A discussão foi feita toda com base na redação original, ou seja, só falava de serviço de custeio de serviço de iluminação pública, só, ok? O Supremo julgou dois temas com repercussão geral. É interessante que o primeiro tema caiu até na AGU, né? Vocês verem como é uma discussão que não interessa só municípios, né? É uma discussão teórica relevante, né? Dentro do campo das espécies tributárias. Então, o primeiro tema que o Supremo julgou é o tema 44, com repercussão geral. Nesse tema 44, o que aconteceu? Você tinha acabado de vir a emenda, né, a emenda 39, em 2002, vocês vejam que é um tema antigo, e grande questão é se essa criação, essa contribuição, essa novidade, ela era constitucional ou não. Quais eram as inconstitucionalidades que foram suscitadas nesse tema 44, que foram levados ao Supremo Tribunal Federal, né? O que se questionou? Por que ele seria inconstitucional? Primeiro, a principal discussão sempre foi porque, lembrem-se da TIP, a taxa de iluminação pública, ela foi considerada inconstitucional porque ela remunerava um serviço público que era inespecífico e indivisível, né? Especialmente indivisível, né? Você inespecífico. Você não tinha como identificar os usuários, porque qualquer pessoa que passasse naquele logradouro se beneficiava daquele serviço. E nós vimos que as taxas só podem remunerar serviços públicos que sejam específicos e divisíveis. Então, a TIP foi considerada inconstitucional. Quando veio a COSIP, muitos autores disseram, olha, você mudou o nome, saiu de taxa para contribuição, mas a inconstitucionalidade continua a mesma. Ele continua remunerando um serviço que é indivisível. Deveria ser remunerado com receita de imposto. Eu já disse aqui que, como regra, vocês devem se lembrar que eu falei como regra, a remuneração de serviços indivisíveis, como segurança pública, por exemplo, saúde pública, educação, devem ser feitos por receitas de impostos, em princípio, como regra. E aí, o que os contribuintes alegaram? Olha, não pode, tem que sair da receita de impostos, né? Não pode remunerar, não pode criar um novo tributo para remunerar um serviço que é indivisível. Segunda a alegação era que isso violava o princípio essa contribuição violava o princípio da isonomia tributária. Por quê? Porque todo mundo se beneficiaria do serviço dos postes de iluminação pública. Qualquer pessoa que passasse na rua, né, no parque, na praça, mas somente algumas pessoas que seriam os usuários, né? Vamos explicar usuários, né, como vou dizer assim,
que se beneficiam daquele serviço, porque nós vamos ver que geralmente a contribuição é cobrada na conta de luz privada, é que seriam os contribuintes daquele imposto. E aí você teria toda uma população se beneficiando do serviço, mas somente algumas pessoas pagando, né? Porque são os contribuintes que a lei indica é, como contribuinte, que a lei indica como sujeito passivo, né? Eu vou explicar como a contribuição é cobrada, que é o parágrafo único do 149A, que eu ainda não tratei, tá? Então, então, feriria o princípio da isonomia. Essa é uma segunda inconstitucionalidade que foi suscitada. Então, a primeira, que você mudou o nome, mas continua não podendo cobrar, porque tem que ser receita de imposto. E segundo, porque você feriria a isonomia tributária, todo mundo se beneficia e só alguns pagam. A terceira inconstitucionalidade é que é, a maioria dos municípios, como nós vamos ver, cobra a COSIP na conta de luz privada. E aí a base de cálculo, o parâmetro escolhido, é o valor pago na conta de luz, né? Então são faixas de consumo, né? E os valores são fixos da COSIP. Então você, por exemplo, você vai pagar R$ 100 até, chutando o número, tá? R$ 100 se você consumir na sua energia, na sua casa, tantos quilowatts. Se você consumir de X a Y, você vai pagar 200. De Y a Z, você vai pagar, sei lá, 250. Ou seja, as legislações, a maioria dos municípios cobram, utilizando como parâmetro para fixação de valores, né, o consumo privado das residências. E aí, o que seria a terceira inconstitucionalidade? É que isso seria uma base de cálculo própria de imposto. E é uma discussão que nós vimos quando estudamos as taxas. As taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto. Vocês se lembram? Podem ter elementos em comum, mas não base de cálculo que seja idêntica. Taxas, né? Aqui é uma contribuição, mas eles disseram, olha, não pode, já tem um imposto que tem como base de cálculo, como parâmetro, o consumo de energia elétrica privado. Qual é o imposto? ICMS. O ICMS, ele incide sobre a energia elétrica. A energia elétrica é tributada como mercadoria, né? Então, é claro que o ICMS, aquilo é a base de cálculo mesmo, né? E você tem uma alíquota. Aqui não, você tem faixas, né? Os valores são pré-fixados em razão do parâmetro que é a faixa de consumo. Mas você não incide sobre o consumo diretamente, como é no ICMS, né? Aqui é um parâmetro que é escolhido pela lei municipal. Mas esse foi um dos argumentos que o Supremo suscitou, né? O último argumento é que a base de cálculo deveria ter sempre uma relação com o fato gerador. Nós vamos ver que a base de cálculo é uma grandeza, que é uma expressão econômica do fato gerador. O conceito de base de cálculo é sempre uma expressão econômica do fato gerador. Ele é um dos elementos que quantificam o fato gerador. Então, é uma expressão econômica do fato gerador. E aí, o que muitos advogados, muitos contribuintes alegavam, muitos doutrinadores alegavam? Que se a lei municipal escolhe o consumo privado, qual é a relação que isso tem com o fato gerador que está ligado a um serviço de iluminação que é pública? Qual é a relação entre o gasto privado das casas com o custo da atividade estatal, que é o serviço de iluminação pública? Qual é a relação, né? Essa base de cálculo, esse parâmetro escolhido, não está relacionado com o fato gerador. Não é uma expressão econômica do fato gerador, que é o serviço que está relacionado. Porque o serviço de iluminação pública não é o fato gerador. O serviço de iluminação pública, ele, na verdade, é para onde você destina a receita. Mas, né, você teria de ter, segundo esse argumento, uma correlação. Tem que ter uma relação com a iluminação pública. A iluminação privada não tem. O fato de você gastar muito na sua casa não quer dizer que você gera um custo de iluminação pública mais alto, né? O que aconteceu? Nesse tema 44, o Supremo afastou todas as inconstitucionalidades. Entendeu que a cobrança é constitucional, mesmo quando o município
utiliza como parâmetro a energia privada. Por quê? Por força do parágrafo único do artigo 149, letra A, que não foi alterado pela reforma, que diz o seguinte: é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura do consumo de energia elétrica. Ou seja, a Constituição, a emenda constitucional, autorizou que a cobrança fosse feita no carnê, na fatura de energia privada. Foi uma escolha do legislador. Vocês vejam que é uma faculdade, tá? O município não é obrigado a cobrar com a energia elétrica. Ele pode cobrar a contribuição de iluminação pública no carnê do IPTU, por exemplo. Mas eu diria que 99% dos municípios cobraram junto da fatura privada, né? Celebraram contratos com as concessionárias, né? Aqui no Rio seria a Light, a Ampla, outra, não é nem mais Ampla, mas eu ainda chamo de Ampla. Não consigo lembrar do nome que mudou, mas uma concessionária é, de energia elétrica aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E aí você tem a Light e outras concessionárias. Então você faz um acordo, celebra um contrato para que ela cobre junto com a fatura privada a contribuição, que é um tributo, e repasse para os municípios, né? A função da concessionária é quase uma função dos bancos, né? De caixa. Ele recebe o recurso e repassa, recebe o recurso e repassa. E como acontece com os bancos, o município paga uma taxa de administração, aqui taxa entre aspas, né? Não é uma taxa, é uma tarifa, de administração para aquela concessionária. Isso geralmente é como funciona, tá? 99% dos municípios é assim, no Rio de Janeiro também é assim. Houve uma tentativa de alteração aqui da lei, mas é uma briga imensa, que eu vou tratar quando a gente vir responsabilidade tributária, mas na maioria dos municípios fazem assim, ok? E o que o Supremo disse? Bem, no momento em que a Constituição diz que você pode cobrar com a taxa, com a conta privada, essa contribuição de iluminação pública é uma contribuição para fiscal sui generis. Por que sui generis? Porque o parâmetro que vai ser escolhido para a cobrança tem que ser alguma coisa ligado à energia privada. Porque como é que você vai calcular se quem está cobrando é a concessionária de energia privada? Então tem que ser algum dado que ela use. É o cadastro que ela use, são os valores que ela usa. Então, ela é considerada pelo Supremo uma contribuição sui generis, porque o que você escolheu como parâmetro não tem uma relação com o fato gerador, com a iluminação pública. Né? Mas o Supremo disse, olha, foi uma escolha do legislador constituinte. Então, a partir do momento que você autoriza essa cobrança, faz sentido você utilizar como parâmetro a energia privada. Você não tem outro fator para usar, você tem que utilizar a energia privada. Então, ele considerou constitucional. E mais, ele disse, o que não pode financiar serviço indivisível são as taxas. O que não pode ter base de cálculo própria de imposto são as taxas. Essa não é uma vedação de contribuições. E nós já vimos aqui, por exemplo, contribuição de seguridade social, COFINS, PIS, PASEP, contribuição sobre o lucro líquido, salário e educação, tudo isso financia serviço indivisível. Tudo isso beneficia toda a coletividade. Em todos esses, você cobra de uns para financiar o sistema. Solidariedade é o que prevalece, é o princípio da seguridade. Então, o Supremo diz, contribuição não tem esse problema. Por isso que foi criada uma contribuição. Essas são vedações das taxas. Esses são problemas que a TIP tinha, não essa contribuição. Ok? Então, o Supremo considerou constitucional, afastou todas as inconstitucionalidades. Vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, eu vou dar para vocês o próximo tema da COSIP, que é o tema 696 com repercussão geral, que que inclusive justificou a mudança da Constituição, né, com a reforma. Então, até a nossa próxima aula.